Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é ventos e alterações climáticas. Vamos lá? Mas afinal, como são formados os ventos? Ventos, por definição, é o deslocamento do ar e da variação da pressão atmosférica ao longo de um período. Os ventos sempre sopram da região com maior pressão para a menor pressão. Vamos observar a imagem ao lado? Aqui nós temos na imagem uma área de alta pressão com o ar mais frio. Sempre, regiões de alta pressão, o ar ele tem menor temperatura, ele está a uma menor temperatura, portanto ele é mais frio. E há sempre o deslocamento em regiões que o ar é mais quente, ele é mais aquecido, portanto, em direção a regiões de menor pressão. Os ventos estão em constante movimento e possuem diferentes características, podendo ser úmidos, secos, quentes ou frios. Os ventos, em geral, têm a função de levar ar frio para o Equador e ar quente para os polos. Os ventos são extremamente importantes para a determinação de tipos climáticos e também para a previsão de tempo, que é aquela previsão que acontece em poucos dias, em poucas semanas, para as condições meteorológicas daquele local. A movimentação dos ventos transporta a umidade para diferentes áreas do planeta. Então, nós temos a formação de chuvas devido a essa umidade que é carregada através dos ventos. A velocidade dos ventos ela é medida pela distância que o vento percorre em um intervalo de tempo, ou seja, quantos quilômetros o vento percorre em determinado tempo. A unidade utilizada é o quilômetro por hora. Nós também temos a unidade muito utilizada por veleiros, que é nó. Essa unidade representa 1,8 km por hora. Em velocidade acima de 50 nós, nós já classificamos os ventos como tempestades. Uma dessas tempestades é caracterizada pelos ciclones. Ciclones, eles se formam acima dos oceanos tropicais, no final do verão. Os ciclones são ventos giratórios. Nós temos uma região de baixa pressão que é formada e esse movimento circular faz com que haja movimentação. A umidade e a temperatura têm a ver com essa diferença de pressão. Quando eu tenho uma alteração entre umidade e temperatura, eu tenho condições para a formação de um ciclone. A velocidade dos ciclones está entre 60 km por hora e 100 km por hora. Há registros de alguns furacões com velocidade de 250 km por hora. Aqui vale uma explicação. Os ciclones, em algumas regiões do planeta, são classificados como tufões ou furacões. No Oceano Pacífico, na Ásia, ele é classificado como tufão. E quando ocorre no Mar do Caribe, na costa leste dos Estados Unidos, ele é classificado como furacão. Uma outra ocorrência de alterações climáticas são as formações de tornados. Os tornados, em geral, formam-se nos continentes. Eles são mais fortes, chegando a 500 km por hora. Raramente duram mais que uma hora e provocam muitas tempestades com raios. Então, quando eu falo em tornados, eu estou falando em tempestades de grande intensidade. Vamos observar a imagem ao lado e entender como que acontece a formação de um tornado? A entrada de ar se dá a uma velocidade de 48 km por hora na parte baixa do tornado. Nós temos então uma nuvem de detritos e um aumento da velocidade do vento, de 160 a 400 km por hora. Nós temos a formação de um centro de baixa pressão. É o centro de baixa pressão que propicia esse movimento giratório e, consequentemente, a elevação dessa velocidade do vento. Nós temos, portanto, uma coluna de ar que vai de forma ascendente e em espiral, até chegar nas nuvens. Aqui nós temos, então, a formação de tempestades de grande incidência e de grandes desastres. O tornado que se forma sobre a água ele é chamado tromba d'água. Ele é menos intenso e com menor dimensão. A duração acontece por volta de alguns minutos. Levanta uma coluna d'água. É muito comum a ocorrência desse tipo de tromba d'água em Minas Gerais. Nós temos algumas cachoeiras na região de Furnas e sempre temos eventos relacionados à ocorrência dessas trombas no período do verão. Vamos entender o que o aquecimento global tem a ver com as alterações climáticas? Nós sabemos que o agravamento do efeito estufa acaba agravando o aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno que mantém a temperatura ideal para a Terra. Porém, quando você tem uma liberação de gases de efeito estufa a mais do necessário, a mais do recomendado, nós temos a prisão desse calor que seria irradiado de volta. Consequentemente, você tem um aumento da temperatura do planeta ao longo do tempo.
O aquecimento da Terra a longo prazo pode trazer algumas características importantes e alguns fenômenos importantes de mudanças climáticas. Como consequência, nós temos o aumento ou redução da quantidade de chuva e maior frequência de temporais, temporadas de furacões mais intensa e o aumento e redução da umidade do ar. Furacões e aquecimento global. As variáveis meteorológicas são interligadas. Se uma região se aquece, é natural que outras variáveis meteorológicas sejam influenciadas. Ou seja, se eu tenho um aquecimento do nível do mar, se eu tenho um aquecimento dos oceanos, eu tenho um sistema de baixa pressão que pode favorecer a formação de ciclones. Esses ciclones se formam em espiral e acabam provocando as tempestades. Embora seja normal o oceano passar por períodos de aquecimento natural, podem impulsionar furacões. Estudos verificaram uma intensificação rápida além das variações naturais. Para medir a intensidade do tornado, foi criada uma escala chamada de Fujita. É uma homenagem a um pesquisador da Universidade de Chicago, e essa escala mede a intensidade, indo de F0 a F5. A F5 é a mais grave. Foram definidas segundo a velocidade dos ventos e o poder de destruição, ou seja, quantos quilômetros por hora esses ventos estão girando? Qual é o poder de destruição desses tornados? Então aí eu consigo fazer a medição e a classificação segundo essa escala. Na escala F0, nós temos ventos de 64 km por hora até 116 km por hora. Aqui nós temos danos leves. Na escala F1, a velocidade é de 117 a 180 km por hora. Danos moderados. Telhas são arrancadas e carros são tombados. Na escala F2, nós temos a velocidade de 181 a 253 km por hora. Telhados são arrancados inteiramente, grandes árvores são arrancadas e objetos não fixados são movimentados. A escala F3 tem uma velocidade de 254 a 332 km por hora. Vagões de trens podem ser descarrilhados. Na escala F4, nós temos a velocidade de 333 a 419 km por hora. Pode arrancar qualquer árvore e levantar veículos pesados. E a última escala, a F5, tem uma velocidade de 420 a 511 km por hora. Ela pode arremessar veículos a centenas de metros, destrói casas e prédios com extrema facilidade. Bem, essa foi nossa aula sobre ventos e alterações climáticas. Vamos resolver alguns exercícios? Observe a imagem ao lado. Aqui nós temos dois extraterrestres conversando. Tem certeza que esse é o melhor planeta da galáxia? O outro responde, costumava ser, mudou muito em 100 anos. Questão 1. Descreva um fenômeno que está sendo representado na imagem. Quais são as suas consequências? Quais são os fenômenos que estão acontecendo nessa imagem? Nós observamos, olha, a ocorrência de furacões, aumento de tempestades, queimadas. Então a nossa resposta é, um dos fenômenos pode ser o aquecimento global. Considerado por inúmeros cientistas como um fenômeno provocado pelo homem em função do desequilíbrio causado no ciclo do carbono, com consequente aumento da temperatura média do planeta. Consequências: alterações climáticas, danos econômicos, humanitários e perda de biodiversidade. Vamos para a questão 2? De acordo com a escala Fujita, que mede a intensidade dos tornados, qual o risco de um tornado classificado como tornado F5, que tem de 420 a 511 km por hora? Letra A. Danos moderados, telhas são arrancadas e carros tombados. Vagões de trens podem ser descarrilhados, danos moderados. Letra C. Arremessa veículos a centenas de metros, destrói casas e prédios com extrema facilidade. Qual é a nossa resposta? Letra C. O tornado F5 arremessa veículos a centenas de metros, destrói casas e prédios com extrema facilidade. Agora chegou a sua vez de aparecer na TV. Grave um vídeo com o tema Eu faço a minha parte. Descreva algumas ações que podem ser realizadas na nossa cidade para diminuir os danos relacionados aos temporais e intensas chuvas. Será que jogar lixo na rua ajuda a prevenir? Será que eu posso mudar esse meu comportamento de jogar lixo nos bueiros? Grave um vídeo, descreva essas informações e mande pra gente no telefone que está na sua tela. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Obrigada pela atenção e até a próxima.